também, ou não? O nome de É um cada selo, não? Tá aí um X da questão. O que é Venga Venga? Temos no final, um selo né? aqui. Porque a Venga Venga, como nasceu essa coisa de festa, e no final as pessoas começaram a chamar nós dois de Venga Venga. Que ótimo. Então, assim, o Venga e o Venga, ou os Venga, Os né? Venga. Os Venga. Os Venga falar é nos muito bom, Venga. gente. Os Venga. Olha As os Venga aí. Tem as Lá vem Venga. os A gente Venga. foi achando super gostoso, assim. Daqui a uns anos, lá vem as velhas dos Venga. As velhas As dos velhas Venga. As Venga, a véia Venga. As Venga Venga. Venga, velha. Em Vegas, sim. Nossa, Em tá uma Vegas, loucura. em concert. Em concert em Vegas, Venga Venga e as velhas do Venga. E o mais interessante foi que a gente falou, se isso assumiu uma personalidade que somos nós, Sim. vamos... e é até recente que a gente falou, não, vamos tentar dividir outras coisas e assumir que nós somos Venga Venga. E que, sei lá, um evento que a gente faz, um happening que a gente faz vai ter um nome novo. A nossa música vai ter outros nomes, mas nós, artisticamente, ótimo. a entidade artística... Que, aliás, de nome vocês são Venga bons, né? Venga. Esse Oasis Fugazes eu amei. É muito bom. Oasis É Fugazes. muito... No final, eu acho que acaba que a gente vive nessa discussão. É muito bom porque os nomes, eles são muito... Eles são uma grande brincadeira, né? Parece um grande trocadilho. Sim. A gente Né? busca muito isso, assim. E a inspira. sonoridade dos nomes são... a sonoridade é fantástica, né? A gente Tipo, tem essa coisa de todo ano a gente... Oasis Fugazes. Quando é possível, a gente embarca numa trip pra Europa e fica lá também com esse interesse de divulgar isso. o nosso trabalho por lá. Isso E marcou bastante esses anos de processo. Ibiza, Todo vocês foram ano- pra Ibiza? Não, Ibiza não. A gente... Vocês evitam Ibiza? Não. Ou Ibiza evita vocês? Sabe? A gente morou em Barcelona e muitas pessoas em Deve ser Barcelona muito- têm esse muita contato, gasolina e né, fogo. com Ibiza. E mostram muito esse lado de Ibiza que não é tão mainstream, que é uma coisa mais alternativa, mas a gente nunca chegou lá. A gente também nunca acaba nas turnês tocando nos lugares meio clássicos, assim, sabe? Essas Lisboa, capitais. Sim. Berlim, Berlim. Colônia. Agora é muito legal isso, Londres. porque essa pesquisa, né, dessa ocupação urbana, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Como que talvez também comparar as experiências Brasil e fora do Brasil, qual é a diferença, se existe uma diferença, isso é muito como bom, que se muito dá boa essa pergunta pesquisa. A gente... Eu acho que existe, sim, existe uma diferença. Como eu disse antes, a gente provoca mesmo para saber onde estão essas diferenças. Mas, de certa forma, eu pelo menos vejo que o público se comporta de uma maneira muito interessante quando a gente tá ali no palco, geralmente sempre curiosa, de uma maneira curiosa, né? E agora o que eles vão fazer ali? E eu acho que da maneira que a gente acaba entendendo a música, né, que a gente propõe, as pessoas se envolvem de uma maneira e se comprometem de uma maneira muito interessante na pista, nos festivais, sabe? Então eu vejo que até em lugares onde as pessoas falam, por exemplo, na Inglaterra as pessoas são muito frias. A gente, quando toca em Londres, tem um público sempre muito caloroso, que vai nos shows e sua mesmo. Mas o que eu falo, assim, por exemplo, vocês vão tocar na Inglaterra, aí vocês vão tocar, tipo, sei lá, aqui em São Paulo existiam essas fábricas abandonadas na Moca. Agora eu não sei mais onde são as festas. Tipo, enfim, cada pouco é num lugar, né? Que você leva um público pra lá, né? Esse espaço, ele também está presente. Eu sei que Berlim tem muito isso, né? Que existem essas ocupações em Berlim. Mas é uma coisa mais institucionalizada fora do Brasil. Eu ia comentar, né? que Berlim Então, é um isso... exemplo onde a coisa realmente já se institucionalizou. O governo, a cidade já entendeu que aquilo é, sim, um setor comercial, econômico, que movimenta a cidade, que é importante para a cidade. E isso, já existem, né, esse entendimento das áreas, de uma certa legislação para facilitar isso. Eu acho que é um contraponto interessante, porque eu acho que é até um pouco sobre o estado da arte de cada cidade, assim. Porque São Paulo, quando a gente começou a sair de São Paulo e ir para a Europa, São Paulo vivia, e acho que ainda vive, essa efervescência cultural, essa coisa muito grande, que a Europa, a proporção é muito diferente. O primeiro exemplo que a gente tem é isso, né? Porque as cidades são muito menores. Então, a diversidade também nem sempre é a mesma.
cultural e econômica e social, né? Aqui a gente contrasta mesmo, né? Aqui eu acho que até uma marca eu acho que o que deixou a coisa muito importante na rua e no Brasil é isso, assim, é todas as classes sociais convivendo ali. As primeiras pessoas que dançam nas nossas festas de rua são os moradores de rua. Eles convivem no mesmo ambiente sem nenhuma questão, né? Não vai ter um segurança lá falando, não vem aqui. Não pode ter isso, porque a rua é a casa dele também, né? Então, na Europa, por exemplo, em Berlim, a gente já percebeu que essa cena efervescente, isso já aconteceu anos atrás, 2000, 2010. E aí hoje já é uma coisa que já está estabelecida, já não tem mais assim, vários coletivos novos surgindo e fazendo festas alternativas. E isso está acontecendo já para outras cidadezinhas, que as pessoas já estão... eu esqueci o nome dessa uma cidade que tem próximo a Berlim, que é uma coisa bem... estudantil, assim. E aí as pessoas já estão todas indo pra lá pra fazer, porque aí lá tem uns imóveis abandonados, né? Então cada cidade vive isso no momento. A gente chegou em Barcelona e Barcelona já estava com a cultura alternativa totalmente morta, saturada. Totalmente mainstream e só festas de marcas, eventos grandes. Focada no turismo. Muito comercializado. Então, a gente não via gentrificada. Nem nascendo, nem acontecendo. Ali, as pessoas Aí agora, nos anos 2000, existe uma desgentrificação através desse movimento das festas? Eu acho que existe vamos dizer assim, de regentrificação até, eu acho. Porque no meu conceito de vida, a gentrificação é quando você vai lá e ocupa com pessoas, né? De certa forma, você coloca gente pra habitar aquele espaço, pra coabitar aquele lugar que vivia ali ocioso, esquecido. Mas, então eu acho que assim, existe essa maneira, né, de você usar o espaço e levar pessoas ali e afirmar que aquilo ali pode ser usado daquela maneira, como os galpões, como esses lugares. Mas eu acho que quando a gente faz essa comparação com cidades mais velhas e que já passaram por esses movimentos, aí eu acho que tudo já existe uma necessidade de ficar mais organizado. A coisa não acontece de uma maneira tão espontânea, exato, sabe? Não vem de uma maneira tão improvisada. Não se pode improvisar, né, ali. Eles não tem muito essa brecha. Aqui a gente já consegue trabalhar inventando possibilidades. Mas será que isso não é uma característica um pouco brasileira, assim? Também. Essa coisa do Brasil, ele ter o espaço do improviso, né? Porque o Brasil sempre, toda grande cidade do Brasil sempre tem algum lugar que ela unifica as pessoas, né? Que o Rio de Janeiro é a praia, em São Paulo são as festas. Exatamente. Né? Porque é quando todas as classes, elas se unem, de certa forma, e ali elas são todas iguais, entendeu? Você tá numa festa, você vai dançar, não interessa o seu poder aquisitivo, você vai se igualar aos demais, demais, né? Exatamente. Na praia é a mesma coisa, todo mundo vai estar de biquíni, de calção, não sei o que, ou de maiô. Burocrático. Né? Isso então, é onde tão real democratiza, né? Isso é tão real do Brasil que a gente tem um momento no ano que isso acontece, que é o Carnaval, né? Exatamente. E isso é uma coisa que eu até queria perguntar pra vocês, porque eu sinto que essa questão das festas, a própria Venga e tal, é muito o que vocês falaram, é essa criação dessa zona autônoma temporária, né? Esse espaço onde a pessoa vai e aí vive essa realidade paralela quase para se reenergizar para uma história urbana que ela vive diariamente, etc. E o Carnaval é isso também, né? Só que é um momento no tempo do ano, onde o Brasil inteiro cria essa zona autônoma. E até trazendo um pouco, acho que todas as sociedades têm isso, inclusive os Estados Unidos também tem, cada um ao seu molde, né? Sim. Eu entendo muito, por exemplo, o festival Burning Man, né, que acontece lá no deserto, funciona muito, que é aquela coisa americana, né? Faça o que vocês quiserem, mas que seja no deserto, né? Bem longe da Bem longe gente, da gente, que a gente a não polícia consiga cria ver. o perímetro e fica ali em volta pra ver se tem algum problema. Daí depois vocês vivem essa realidade e vocês voltam. No Brasil não, no Brasil é tudo misturado mesmo, é carnaval. Exatamente. E a minha pergunta seria, qual a relação assim que vocês veem da Venga com o carnaval? E dessas festas, vocês têm uma relação, vocês têm uma apreciação? Como que se dá esse negócio? É uma relação íntima, inclusive, porque a gente acompanhou no processo do nosso crescimento, né, do desenvolvimento do projeto, foi quando o Carnaval de São Paulo também começou a viver um florescimento, assim, né, nos últimos 5 anos.
E que é assim, que acontece ao mesmo tempo e que também tem uma colaboração do movimento das festas. Então, porque várias festas se transformaram em blocos, né? Blocos de A Venga rua. Venga se transformou em bloco? Se transformou Sim, em se vários blocos, inclusive. Em vários Se blocos. blocou em vários Cada lugares. situação era um bloco diferente, assim. Vários anos. Qual o Foi- nome? A gente quer saber os nomes. Os primeiros, a gente tinha uma pesquisa muito voltada pro Oriente, né? A gente estava Aham. trazendo muito essa coisa da música balcânica. E aí decidimos fazer as pessoas nos chamavam de ciganos. E a gente sim. falou, vamos fazer o bloco Ciganos. É muito bom Ciganos, esse. mas Ciganos. Que é um né? bloco fantástico, inclusive. E que foi fantástico, foram experiências maravilhosas. Porque logo que a gente começou, a gente despertou o interesse da comunidade cigana. Na verdade, primeiro uma curiosidade, e aí a gente contextualizou, a gente convidou eles a participar. E E vocês já tinham consciência dessa comunidade cigana de São Paulo? Então, a gente não conhecia, não sabia Vocês como começaram a mexer ali com o atingir. negócio, de repente começou a surgir cigano. Eles chegaram até nós e nós nos Que isso é o fantástico de São falaram, Paulo também. venham, sabe? Claro. A gente Desses falou, mundos paralelos. participem, né? Se vocês se sentem homenageados, porque a nossa Sim. intenção era essa, participem, sejam com a gente. Que é Eles- uma cultura super particular, né? Na Exatamente, verdade, é uma outra. uma cultura São outros códigos de antiquíssima. comunicação, né? E aí que a coisa O Brasil também é muito distinto mesmo. se bate, porque o carnaval, o primeiro receio deles, as pessoas que vieram até nós gostaram da ideia e participaram, mas os primeiros receios deles eram a gente ligar a cultura cigana tradicional ao carnaval, que tradicionalmente é a festa da carne, a festa da liberdade. E a cultura cigana é tradicionalista também. Super. Apesar da gente ter essa imagem de que eles são hedonistas, mas isso não é real. Não, né? eles estão super. E, inclusive, o procedimento assim, do bloco aconteceu 3 anos e no 3º ano a gente justamente parou porque começou a surgir uma certa questão em relação aos próprios ciganos da comunidade. Os Não representantes. chegou até nós a questão, mas é entre si do tipo assim, olha, eu não gostaria que você, como cigano, participasse desse evento, porque isso tá ligando a tradição cigana a uma mulher que tá na rua, com toda a liberdade dela, de saia cigana e com os seios de fora, né? Então, ou seja, o tradicionalismo deles, acho, se ofendeu com essa conexão. E aí a gente ruído aí. Rolou criou um ruído. Quando cria um ruído é melhor deixar. E aí é o que a gente fez. A gente falou, não, a gente não tá aqui justamente para fazer uma apropriação cultural. Nós estamos aqui para dialogar sobre Fazer isso. um Uma intercâmbio tentativa cultural de também. homenagear também, E né? se eles não se de sentem propagar essa representados, cultura. a gente muda de assunto, a gente respeita e muda de assunto. É que eu acho que a gente fez. tem Ótimo, muito bom. esse ponto do intercâmbio, né? Cultural, né? Que é aí que Sim, fica que bem ele- claro. Porque senão a gente não é cai só- a gente começou a entrar nessa questão, porque assim, senão a gente começaria a virar um pouco jesuíta, sabe? A gente não quer catequizar ninguém, não quer colonizar ninguém e nem ser colonizado também, né? A gente quer que haja essa troca. Então eu acho que a gente sempre, de uma maneira muito sutil, a gente sempre busca interagir com grupos identitários, com diferentes culturas e tal, porque nós somos artistas e a gente é o tempo todo influenciado por isso. Então a gente vai sempre trabalhar com essa mistura de culturas e de E identidades. que não seja uma fetichização, né? Exato. Porque hoje em dia a gente tem essa consciência, que eu acho que em outros momentos a gente não tinha, né? Essa consciência de respeitar as diferenças culturais sem ficar fazendo disso o exótico, né? Do século Sim. XIX, né? Essa Claro, ideia Total. do exótico. Isso é bem super isso legal. que a gente Não, mas busca não fazer. esse pensamento, essa consciência, né, do exótico. E aí a gente super... teve os Ciganos, depois a gente teve o bloco Venga Venga mesmo, que foi nesse período de transição, onde a gente tava deixando essa pesquisa da música oriental dessa maneira mais latente e começou a buscar mesclar isso com o universo dos beats eletrônicos De música e brasileira. música brasileira. A coisa de ir pra Europa também foi deixando a gente mais brasileiro de várias Sim. maneiras. Quanto mais a gente ia, mais a gente
Porque aqui tem um fetiche de tipo, a noite de Berlim, ou a noite, ou o Burning Man. E que são coisas realmente incríveis mundialmente, mas nós temos uma cena tão